Jessica Jones está chegando ao Netflix e resolvi contar as partes importantes da origem dela, desde o início até a conclusão da história do Homem Púrpura, principal vilão da série que vem por aí. Confira! Jessica Jones não é alguém importante atualmente no universo Marvel, mas a forma como ela foi apresentada para nós a torna importante para o mundo dos quadrinhos. A personagem surgiu em 2001 e foi criada por Brian Michael Bendis, que era muito popular na época por fazer Homem-Aranha Ultimate. A revista da heroína se chamava Alias e foi o primeiro título do selo Max Comics, o selo de quadrinhos mais adultos da Marvel. No início dessa HQ, Jessica Jones é apresentada como uma investigadora particular de uma agência chamada Alias. Os casos dela são bem mundanos, como desmascarar esposas com amantes, encontrar pessoas desaparecidas, entre outros. Mas às vezes super casos surgem, e ela se dá muito bem neles, porque tem contatos como Carol Danvers, Scott Lang, Steve Rogers, entre outros. E é provavelmente por isso que a Marvel e a Netflix se interessam pela Jessica, por ser uma personagem que tem muitos contatos no universo Marvel. A origem da personagem só aparece no número 22 em diante. Aqui vemos Jessica em uma relação casual de idas e vindas com Luke Cage, que é a próxima série a estrear na Netflix. Aliás, nessa época ela namorava Scott Lang, mas isso não impediu ela de ter essa amizade colorida com Luke Cage. Essa parte é importante lembrar porque mais pra frente vai ter algumas consequências. A verdade é que Jessica está entrando em depressão. Essa depressão que ela está passando faz ela relembrar do seu passado, finalmente nos dando informações importantes da origem dela. Jessica Jones não é o verdadeiro nome dela. Ela se chamava Jessica Campbell e era uma adolescente com dificuldades de se relacionar. Ela também era apaixonada por Peter Parker, que na época era apenas um estereótipo perfeito do nerd que sofria bullying. Isso por si só já diz muito sobre a infância dela. Ela nunca chegou a se declarar para Peter, porque nessa época ele foi picado pela aranha radioativa que deu os poderes a ele. Pode-se dizer que isso deixou ele um pouco distraído da vida normal, e ela nunca conseguiu uma oportunidade para se aproximar. Algum tempo depois, ela estava no carro com sua família quando o veículo deles se envolveu em um acidente com um veículo militar. Esse veículo transportava componentes químicos experimentais. O acidente matou toda a família de Jessica, menos ela, que ficou em um coma profundo. Jessica passou 6 meses em coma, até que uma batalha entre Galactus e o Surfista Prateado aconteceu próximo ao hospital. Se você já acordou no meio da noite porque os cachorros do vizinho estavam latindo, imagina acordar de um coma para descobrir que 2 seres cósmicos estão destruindo a cidade. Uau, deve ser uma merda viver no mundo da Marvel. Após o coma, ela descobre finalmente que seus pais estão mortos e que ela vai ser adotada por uma família, a família Jones. Ela assume um novo sobrenome e tenta aos poucos retornar à sua vida normal. E por sorte ou azar, a nova família vive no mesmo bairro que ela vivia antes. Ou seja, Jessica acaba frequentando novamente a mesma escola de antes do acidente. Aqui nós vemos que Jessica acaba sendo zoada na escola porque Flash Thompson dá a ela o apelido de Menina Coma. A única pessoa que mostra algum interesse por ela nessa época é, ironicamente, Peter Parker, mas ela entende o interesse dele como pena e por isso o afasta. Nessa fase, o turbilhão emocional pela qual ela estava passando acaba por forçar seus poderes a se manifestarem. Ela sai voando descontrolada e acaba parando dentro de um lago. Por sorte, Thor estava por perto e salva ela de se afogar. A partir daqui, ela descobre também que tem outros poderes, como super força e um certo grau de invulnerabilidade. Com esses poderes, inspirada pelos feitos do Homem-Aranha, que ela nem sabia que era o Peter Parker, Jessica resolve se tornar uma heroína. Agora, voltando para o presente, um grupo de vítimas do vilão Killgrave, o Homem Púrpura, procura a Jessica e trazer ajuda. Eles querem que o vilão assuma uma série de homicídios que ele cometeu e nunca assumiu, para dar paz às famílias das vítimas. Eles pedem que Jessica vá lá falar com ele, e isso a princípio enfurece ela. A fúria dela acaba em bebedeira, e ela sai voando sem rumo até parar no apartamento de Luke Cage, mais especificamente na geladeira dele. Quando acorda, Luke começa a interrogar ela. Apesar da pose de bad boy, ele realmente se importa com Jessica e quer saber o que está acontecendo. E é aqui que ela explica para ele a relação dela com o Homem Púrpura. No começo da carreira, Jessica tentou ser uma heroína chamada Safira. Ela era super alegre e alto astral, fazendo piadinhas e pegando bandidos. Até o dia em que ela foi investigar uma briga em um restaurante. Lá, ela descobre um certo Homem Púrpura comendo calmamente enquanto 2 inocentes se degladiam.
Este homem é Kilgrave. Os poderes de Kilgrave são terríveis. A pele dele solta feromônios poderosíssimos que dominam a mente de qualquer pessoa, deixando ela suscetível a qualquer comando dele. E assim que o vilão vê Jessica, ele imediatamente toma posse da vontade dela e manda que ela fique nua ali mesmo. Por sorte, viaturas da polícia chegam no local antes que ela fique completamente nua, e Kilgrave decide mandar Jessica destruir os policiais para que ele possa terminar seu almoço em paz. O controle do vilão é absoluto, e ele mantém Saphira como refém de seus poderes por 8 meses inteiros. Nessa parte tem uma certa confusão nos vídeos que andei vendo por aí. Muitos deles sugerem que Jessica foi abusada sexualmente nesses 8 meses, mas isso é apenas uma meia verdade. Conforme ela conta para Luke Cage, a ideia do Homem-Púrpura não era estuprar ela, mas sim torturar. A mente doentia do vilão achava mais divertido abduzir colegiais e obrigar Jessica a assistir ele tendo sexo com elas. Com seus poderes, ele fazia Jessica implorar para fazer sexo com ele, a ponto dela chorar de frustração. Mas conforme ela conta, ele nunca chegou a tocar nela. A tortura aqui é completamente psicológica, e o domínio de Kilgrave foi tão prolongado que Jessica acabou desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo. A mente e o corpo dela estavam tão enfraquecidos pelo vilão que ela genuinamente achava que ele estava apaixonado por ela. Apesar do papel fundamental que o Homem-Púrpura tem para a história de Jessica, ele na verdade é um vilão de longa data do Demolidor. O Homem Sem Medo já derrotou Kilgrave diversas vezes, e por sua vez o vilão acaba descontando em Jessica, até o dia que ele estava tão humilhado que ordenou Jessica a encontrar o Demolidor e matar ele, começando sua busca pela Mansão dos Vingadores. Se ela conseguisse matar outros heróis, melhor ainda. Jessica obedece seu mestre sem pestanejar, mas percebemos que o controle de Kilgrave começa a desmoronar com a distância. Longe dos feromônios dele, ela começa a ficar confusa. Com sua cabeça latejando, seu cérebro brigando com seu corpo, ela chega na Mansão dos Vingadores e começa a espancar o primeiro uniforme vermelho que encontra pela frente. Só que não era o Demolidor, era a Feiticeira Escarlate. Agora imagina você, confuso, atordoado, tendo espancado uma Vingadora e cercado pelos outros Vingadores. Jessica só consegue pensar em fugir, mas ela não vai muito longe. Ela acabou dando de cara com o martelo de Thor. Ela acaba sendo espancada pelo Visão. Lembre que na época ele era marido da Feiticeira Escarlate. E por causa da fúria do Vingador, ela termina novamente em coma. Mas ela teria morrido se Carol Danvers não tivesse salvo ela. Durante o coma, Jean Grey entra na mente dela para falar com Jessica. Com seus poderes psíquicos, a mutante consegue ajudar Jessica a se livrar da influência de Kilgrave e sai finalmente do seu segundo coma. Quando ela acorda, ela descobre que estava em coma no hospital da SHIELD por alguns meses. É aqui que ela conhece Nick Fury e outros personagens. Até mesmo os Vingadores aparecem para pedir desculpas e chegam a oferecer para ela um lugar na equipe. Mas Jessica está decidida a nunca mais se tornar uma heroína. É a partir daqui que ela decide se tornar uma investigadora particular, tentando deixar toda essa merda de super-heróis para trás. Após relembrar toda a sua história, Jessica decide confrontar Kilgrave na prisão, mas o vilão só tira sarro da cara dela e não assume nenhum dos homicídios. Ela vai embora, só para descobrir que 1 hora depois o filho da puta escapou da prisão. Ele se aproveitou que o Carnificina fugiu e pegou carona na confusão resultante. Ela obviamente fica apavorada. Esse sempre foi o maior pesadelo dela. Ela tem certeza que ele vai vir atrás dela para abusar de sua vítima favorita. E no fim, Kilgrave domina novamente a mente dela, além de fazer uma multidão inocente se espancar até a morte e comandar Jessica a matar de vez os Vingadores. Mas o que nem o vilão e nem Jessica sabiam é que Jean Grey imaginou que algo assim pudesse vir a acontecer. A X-Men colocou uma defesa mental escondida na mente de Jessica. Com isso, ela consegue superar o domínio do vilão e espancar o maldito tão lindamente que até o Capitão América ficou impressionado. Finalizando essa saga, Jones acaba contando para Scott Lang que está grávida de 3 meses e que ele não é o pai. Isso acaba com o relacionamento, mas descobrimos que ainda podemos ter um final feliz. Quando Jessica vai contar para Luke Cage que ele é o pai, Luke acaba se declarando para ela, e os dois decidem que vão ter a criança. Quem sabe aí não temos um novo e feliz capítulo pela frente. Essa foi a origem completa de Jessica Jones. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no Heroicamente e seguir a gente nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima!